É isso aí, rapaziada. Bom dia, bom dia. Eu ia falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas não tem como. É bom dia por quê? Porque tá ao vivo. É Felipe, né? Vulgarmente conhecido como Fio, trazendo aí aquele assunto que você sempre gosta. Pô, professor, que assunto é esse? Esse assunto que tanto nos enche de orgulho de falar. Geografia, obviamente, né? Mais uma vez, fortalecendo o papo. Continuemos nos preparando, independente de qualquer coisa. Tem como se preparar? Então vamos correr atrás. Porque vocês viram essa semana aí a abertura de inscrições do Enem, então os caras eles estão botando o barco para correr, então nós vamos junto, né? E aí, para além de outras coisas que a gente tem que se preparar aí, nós trazemos, como já é de costume, quase toda terça-feira, questões da UERJ para a gente discutir, para a gente aprender e para a gente melhorar a nossa preparação. Vamos então lá? Vamos começar? Porque eu estou meio assim, sei lá, tô meio aéreo hoje, mas vai dar tudo certo. E aí, vamos lá, primeira questão. Por sua história e seus usos atuais, a ponte Rio-Niterói sinaliza alguma das mudanças que afetaram a sociedade brasileira a partir da década de 60. A principal função da ponte no momento de sua inauguração e uma problemática que ela evidencia hoje, respectivamente, são: letra A, favorecer o progresso industrial, incremento da poluição urbana. Letra B, possibilitar a conexão de rodovias, saturação de fluxos intermunicipais. Letra C, promover a substituição de vias ferroviárias, deteriorização das zonas portuárias. Letra D, garantir a nacionalização do transporte público e a privatização da administração das rotas. Vamos lá. Essa é aquele tipo de questão que a gente tem duas partes, beleza? A gente sempre, a Humanas na UERJ, ela sempre vai ter esse critério. Uma causa e uma consequência. Dois critérios. Uma descontinuidade e uma permanência. Sempre montando questões nesse fator aí de ter duas respostas, né? Sempre a gente vai ter questões nesse formato aí para a gente responder. Então aqui a gente está perguntando sobre uma coisa que era esperado da ponte de Niterói quando ela foi lançada, né, lá na década de 60, e um problema que ela traz hoje para a gente. Essa questão aqui ela é de 2016, se eu não estou enganado, e ela tem como a gente discutir muitas coisas maneiras só com essa questão aqui. Mostra para a gente o que é, pai. É a letra B, possibilitar a conexão de rodovias, a função dela no momento, e o problema dela é a saturação de fluxos intermunicipais. Caras, uma vez apresentando essa questão em sala de aula, teve gente que conseguiu fazer relação com qualquer coisa que aparece aqui. Isso é incrível, porque o UERJ tem algumas questões que ela deixa isso aí em aberto, né? É aquilo que eu chamo às vezes de mais certo. E aí, coisas que a gente pode comentar aqui. Não vai ser a letra A, porque a questão de progresso industrial nesse período aí que a gente estava falando, a partir da década de 60 e tal, a gente tem que pensar a localização do Rio, um pouco de expansão para a Via Dutra, dentro dos bairros, próximo às favelas. A ocupação das favelas que a gente tem ali, ela vai estar diretamente relacionada à construção de indústrias, né? A própria história do Morro do Borel, se alguém tiver curiosidade, procure aí. Luiz Antônio Simas, ele conta essa história e é uma história muito legal. Então, a industrialização, ela no Rio de Janeiro, né, ela estava concentrada na parte capital, na parte central. Então, você colocar uma ponte ali não ia fazer diferença nenhuma, assim, na verdade, para essa situação. Então, a letra A é descartada. Letra B fala sobre a substituição de vias ferroviárias. Dependendo do propósito, né? Se a gente for parar para pensar que o propósito da ponte de Niterói é interligar diversas rodovias, a questão ferroviária já mostra para a gente que não tem sentido nenhum, porque entre Rio e Niterói o principal fluxo ele vai ser
a partir desse período viário, né? Os principais deslocamentos diários vão ser feitos de maneira através do transporte viário. A outra possibilidade que a gente tem é o transporte feito através das barcas, né? Então a questão de substituição de ferrovias nesse período ela não vai fazer muito sentido, ainda mais se a gente for pensar que o propósito nesse momento era você criar uma nova ligação entre Rio de Janeiro e Niterói. E aí tem um ponto mais interessante, substituir ferrovias. Que ferrovia liga o Rio de Janeiro a Niterói? Pensa aí nessa pergunta aí. Então não tem como você substituir uma coisa que não existe. Né? Não é corona não, é alergia mesmo, já estou medicado, graças a Deus. Nacionalização do transporte público. Nessa questão, a gente aponta como uma coisa legal, uma coisa possível, a ideia da privatização da administração das rotas. A questão da nacionalização do transporte público, ela realmente não tem nada a ver, o cara escreveu isso só para constar. Mas muitos alunos já me apontaram essa ideia de que a privatização da administração das rotas é uma problemática que a Ponte Rio-Niterói pode evidenciar hoje. Eu também concordo com isso, né? Tem gente que não concorda, mas eu também concordo com isso. A questão das privatizações das diferentes rotas das cidades, ela passou aí pelo menos durante os anos 90, né? Durante todo aquele período de plano real, de abertura econômica, de neoliberalização da economia brasileira, todas essas coisas. Pô, falei muito até ela desligou, mas daqui a pouco ela vai voltar. Todos esses processos aí de abertura econômica nacional, elas vão levar a gente a ter um processo muito intenso, mas muito intenso mesmo de privatizações e concessões, né? Pô, vocês vão lembrar isso de aula. Privatização, quando o governo vende uma empresa. Concessão, quando o governo empresta uma empresa e deixa a partir desse empréstimo que a pessoa que pegou essa empresa emprestada possa gerar ganhos. E aí, em contrapartida, quem pegou essa empresa emprestada tem que tomar conta da empresa, né? Isso vai ser uma tendência também a partir da construção desses novos modelos de transporte. Só que aí a gente tem aqui o problema temporal. Se a gente está falando de um momento relacionado E não, na verdade é isso mesmo. A gente está falando sobre o momento de hoje dessa questão. Então, como é que foi para ver esse negocinho aqui? Daqui a pouco ele vai fechar. Então a gente vai ter essa possibilidade acontecendo aí a partir dos anos 90. Só que a questão de nacionalização do transporte público, ela realmente não encaixa em nada. Agora, quando a gente fala sobre a opção correta, que é a letra B, a gente está possibilitando a conexão de rodovias. Que rodovias são essas? Que grandes estradas são essas? Principalmente a Avenida Brasil, que vai fazer a ligação entre o centro do Rio e a sua zona oeste, para ser mais direto o bairro de Santa Cruz, e ali criando algumas interseções para poder também chegar até Itaguaí. Então, você cria uma conexão direta entre o outro lado da Baía de Guanabara com áreas extremamente mais distantes do interior do território municipal do Rio de Janeiro. Então você cria uma nova ligação para essas áreas e isso vai estar certo na nossa questão. E o problema hoje é a saturação de fluxos intermunicipais. Mano, aí, o que é a saturação de fluxos intermunicipais, professor? Sexta-feira antes do feriado de carnaval. Quinta-feira antes do feriado de carnaval. Ponte Rio-Niterói, 18 horas da tarde. Você consegue imaginar esse cenário? Se você consegue imaginar esse cenário, você sabe exatamente o que é saturação de fluxos intermunicipais. Agora imagina pessoas que têm que ir e voltar de carro todos os dias, morando em Niterói, vindo para o Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro para Niterói. Existem os horários certos para a Ponte de Niterói ficar lotada, e isso não é
uma coisa esporádica, é uma coisa que acontece diariamente. O cara já faz aquele cálculo assim, hoje eu vou perder uns 20 minutos ali na Ponte Niterói, então eu vou sair de casa uns 20 minutos mais cedo. Então, um reflexo desse tipo de obra para a gente hoje vai ser essa saturação. Professor, existem outras possibilidades para a mobilidade urbana do Rio de Janeiro? Inclusive, eu faço parte de um grupo no Facebook muito maneiro, que é o Mobilidade Urbana Memes. Quem quiser, procure. Eu aceito você ir lá. Existem várias possibilidades, né? Existem várias possibilidades. De possibilidades ou melhor, menos profundas, como implantação de rodízios, como carona solidária, como fortalecimento do transporte público entre Rio e Niterói, como propostas mais radicais, como que tem até nas gavetas do governo, que é de construir um túnel debaixo da Ponte de Niterói. Debaixo da Ponte de Niterói não, debaixo da Baía de Guanabara. Eu torço muito para que a possibilidade do túnel se torne real, mas isso aí é coisa minha. Então, pra gente, nessa questão, letra B, beleza? Show, vamos lá. Aqui a gente tem essa outra questão, essa história do túnel é muito boa. Aqui a gente tem essa outra questão que vai mostrar diferentes níveis do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, ok? É IDHM municipal, e a evolução dele nos períodos históricos do Brasil, aí, desde a década de 90 até o ano de 2010. Na primeira imagem, você vai ver que, basicamente, a região norte, nordeste, Minas Gerais e o centro-oeste brasileiro estava dentro do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal muito baixo. E aqui na zona, aqui no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e região sul do Brasil, a gente tinha o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal baixo, ok? Muito baixo, 91. 2000, a gente já vai ter uma coisa mais misturada, que aí fica até difícil de falar um por um. Mas a gente tem que se ligar que o desenvolvimento humano no período dos anos 2000, ele cresce bastante. A gente fica apenas com o estado do Maranhão e do Piauí em desenvolvimento humano municipal baixo, né? E aqui em 2010 a coisa já é completamente diferente. O desenvolvimento humano ele fica bem dividido entre alto e médio. E aí, vocês não estão vendo, mas aqui no meio mesmo, assim, tem um pontinho azul. Esse pontinho azul é o Distrito Federal, onde a gente tem um desenvolvimento humano muito alto, ok? Então, essa evolução, 91, maior parte do Brasil, desenvolvimento muito baixo. 2000, uma coisa mais diversa, mas a gente pode jogar aí o Brasil todo em desenvolvimento médio. 2010, uma parte do Brasil em desenvolvimento médio e uma parte em desenvolvimento alto. Desenvolvimento médio no norte, desenvolvimento alto no sul, né? Mais ou menos essas coisas, sudeste, centro-oeste e sul. Beleza? E aí a gente vai ter a nossa opção aqui. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é o IDHM, ele é composto por 3 indicadores: longevidade, educação e renda. Beleza? Anota esses itens aí. No Brasil, o IDHM cresceu 47,5% entre 91 e 2010. Conforme os mapas, geograficamente, o desenvolvimento humano no Brasil apresenta mudanças decorrentes dos seguintes fatores principais. Foi a erradicação do analfabetismo e a elevação do PIB? Foi a desaceleração do desemprego e o incremento da industrialização? Foi o decréscimo, ou seja, a diminuição das taxas de natalidade e o crescimento da qualificação profissional? Ou foi a diminuição da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida? Cara, esse é o tipo de questão que quase tudo está certo. Hoje a gente está falando só de questão cabreira, tudo no nível alto da UERJ, né? Só que aí, todas essas coisas aqui, elas aconteceram de 91 para 2010. Esse que é o maior problema. Esse que é o maior problema. Quase tudo que está aqui aconteceu de 91 para 2010.
Mas a gente tem uma opção correta, que vai ser a opção D. Vou até marcar aqui pra gente. Opa! Diminuição da mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida. Vamos lá. O que está de errado em cada um? Na letra A, elevação do PIB 91 em 2010, está certo? Sim. Erradicação do analfabetismo, está certo? Não. O Brasil ele conseguiu baixar a sua taxa de analfabetismo a níveis bem assim, consideráveis pelo histórico da educação no Brasil. Então, a gente está portando um caminho muito bom. Inclusive, ontem eu estava dando uma aula falando sobre o analfabetismo funcional nas grandes cidades brasileiras. E as taxas ainda são bem expressivas aí, próximo a 20%, coisas do tipo. Então, o analfabetismo, por mais que a gente tenha feito progresso muito legal, ainda não foi erradicado no Brasil. Desaceleração do desemprego e incremento da industrialização. Desaceleração do desemprego aconteceu entre 91 e 2010? Sim, principalmente naquele período ali entre... Vocês vão falar que eu estou puxando sardinha para o lado do homem, mas infelizmente são os dados. 2003 ali até 2010, o desemprego no Brasil ele deu uma desacelerada. Só que aí a questão de incremento da industrialização aconteceu em 91 e 2010? Não. O que a gente teve em 91 e 2010, entre 91 e 2010, foi a fuga de indústrias dos estados mais consolidados para a China. Os anos 90 ele é um período, uma década de desconcentração industrial, tanto das grandes cidades do centro-sul brasileiro para outras regiões como o Nordeste e Norte, quanto do Brasil para outros países que oferecem melhores vantagens de produção, como por exemplo o caso chinês. Isso foi uma tendência no mundo todo. Então, o incremento da industrialização entre 91 e 2010 ele não aconteceu. Aí alguém vai pensar assim, mas professor, se não aconteceu isso, como é que o desemprego caiu? Eu tenho certeza que ninguém pensou nisso. Mentira, pensaram assim. Desemprego cai por causa do avanço de outros setores, como principalmente o setor de serviços, né, que hoje vai ser o grande carro-chefe da economia popular brasileira. Né? O que é o setor de serviços? É a parte que lida principalmente com o comércio. Né? Enquanto a indústria está desacelerando, a gente vai ter o setor de comércio, de serviços, ele avançando. A gente também pode jogar aí nesse meio dessa conta processos como o Programa de Aceleração do Crescimento, que gerou empregos em diversas escalas, o bom momento da Petrobras de 2008, da Petrobras dos anos 2000, na verdade, né? Até ali, mais ou menos 2011, 2013, né? Petrobras, deu dinheiro. Inclusive, eu passei no concurso para a Petrobras. Isso é incrível. Eu passei no concurso da Petrobras antes da Lava Jato. Só que aí, com a Operação Lava Jato, cancelaram as chamadas do edital, e aí eu fiquei, né? Deixei de ganhar aí meus 15 mil reais por mês. Aí hoje eu ganho 25 mil dando aula. E aí, beleza. Vamos lá. Esqueci do que eu estava falando. Tá bom. Decréscimo da natalidade e crescimento da qualificação profissional. Essa daqui, talvez, é a questão que confunde. Tá bom? Porque as duas opções a gente teve nesse período de 91 a 2010. A natalidade, né? Ela vai diminuir um pouco, principalmente nas grandes cidades do centro-sul brasileiro, né? Sudeste e regiões do sul. E a qualificação profissional também vai levar em consideração esse crescimento. Só que aqui está o grande pulo do gato. Esse índice, longevidade, quando a gente olha para a questão da natalidade, legal.
Só que quando a gente compara com o indicador de longevidade, que está relacionado a diretamente uma coisa que aparece na letra D, apagou. Uma coisa que aparece diretamente na letra D, que é a expectativa de vida, meu amigo. Não tem nem como você perguntar. Então, a principal coisa que vai acontecer dos anos 90 para 2010 é a diminuição da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida. Como que a expectativa de vida sobe no Brasil? Através, principalmente, na verdade, a diminuição da mortalidade infantil e a expectativa de vida, elas crescem juntas. Porque a partir dos anos 90, o governo ele vai se movimentar para, como que eu posso dizer? Ele vai se movimentar para criar programas que estejam voltados para questões sociais, né? Ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem os moldes do programa social que se tornaria o Bolsa Família durante a gestão Lula. A gente vai ter a questão da melhoria do saneamento básico nas cidades. Hoje o Brasil tem aí quase 50% das cidades saneadas, só que a gente está falando de hoje. Na década de 90, o Brasil, em momento de recuperação financeira, em momento de reabertura democrática, então a gente passa a ter como que eu posso dizer? E a partir desses anos 90 a gente começa a ter uma reestruturação das cidades brasileiras. Quando o Lula chega ao poder em 2003, ele inventa uma parada chamada Ministério das Cidades. Qual era a principal ideia do Ministério das Cidades? Era você criar condições para desenvolvimento municipal e sanagem desses problemas, né? Então, questão de repasses financeiros para pessoas de baixa renda, melhoria das condições de saneamento básico nas cidades, a própria ideia do crescimento e geração de empregos, todas essas coisas colaboram para que a gente tenha um aumento da expectativa de vida e uma redução da mortalidade infantil, principalmente nas cidades do Nordeste, né? Onde até hoje, em algumas áreas, você encontra a fome como um problema diretamente relacionado às questões climáticas e tal. Questão complicadinha, mas se você levar em consideração a ideia da longevidade, você mata a questão, beleza? Vamos lá. No início do século XXI, chegar um pouquinho mais para frente aqui para falar, olhando on your face, né? No início do século XXI, as favelas da cidade do Rio de Janeiro não são apenas distintas daquelas existentes há 50 anos, como também apresentam diferenças internas que foram constituídas ao longo do tempo e de sua expansão espacial. No entanto, a visão homogeneizante, que considera iguais todas as favelas, ainda está presente no senso comum e também nas práticas de alguns agentes do setor público. Trata-se de uma visão que não dá conta da complexa dinâmica socioespacial das favelas cariocas e deve, portanto, ser revista. Oh, arrasou! Arrasou! E aí, vamos lá. Uma característica socioespacial presente no conjunto das favelas cariocas e que contribui para o tipo de visão a que o autor do texto faz referência é densidade elevada de habitações, valorização semelhante dos imóveis, sociabilidade reduzida de moradores, topografia acidentada dos assentamentos. Caras, essa é uma questão técnica, ok? Ela vai usar de vários termos técnicos para poder te confundir e fazer você não responder. Mas aí a gente... mas eu estou aqui para explicar para vocês, né? Quando a gente fala sobre características socioespaciais, nós estamos falando sobre características relacionadas às questões da forma do lugar e da sociedade que habita esse lugar. Nesse texto que a gente acabou de ler, está falando sobre uma forma homogeneizante que alguns atores sociais têm sobre as favelas. E aí, a principal coisa que faz quem tem aquela opinião, né, homogeneizante sobre as favelas ter aquela opinião é a questão que a gente vai ter apresentada na letra A.
densidade elevada de habitações. Deixa eu marcar aqui para você, ó. A principal característica que faz a favela em forma destoar da cidade, pelo menos aí nos padrões arquitetônicos de planejamento urbano, é a questão da densidade habitacional muito alta e não só muito alta, muito desorganizada. Porque se a gente for pensar, por exemplo, bairros como a própria Barra da Tijuca, Copacabana, a gente vai ter uma densidade habitacional alta. Só que a grande coisa é a forma de organização. Como que essas habitações estão organizadas na favela? Não tem organização. Pelo menos não uma organização formal. Como que essas casas estão organizadas na Barra da Tijuca, em Copacabana? Estão organizadas a partir do processo de planejamento do território e verticalização. Então, a gente acaba tendo essa visão apresentada pelo autor sobre as favelas muito direcionado por esse aspecto de forma, esse aspecto espacial, né? E aí tem outras coisas aqui que não vão interferir, por exemplo, na letra D. Quando a gente fala de topografia acidentada dos assentamentos, a gente está falando do fato da favela sem morros. E aqui a gente já tem um problema teórico, porque favela e morro, pelo menos dentro do planejamento urbano, são sinônimos na questão social e de organização do espaço, mas topograficamente, né, que está relacionado às formas do relevo, favela e morro são duas coisas diferentes. Por exemplo, o Complexo da Maré é uma favela, certo? Certo, mas não é um morro. Entenderam a diferença? O Morro da Providência é a favela? Com certeza, a primeira favela brasileira. E é morro também. O Jacaré é a favela? É a favela, mas é morro? Não em toda a sua totalidade. Então a questão de topografia acidentada, né, a elevação das áreas de ocupação, ela não tem nada a ver com a visão que o autor traz. Até porque morar em áreas altas, se morar em áreas altas fosse problema, a elite carioca não estaria morando no Jardim Pernambuco do Leblon, não estaria morando no Alto Leblon, não estaria morando no Alto da Boa Vista, não estaria morando em Petrópolis, né? Então, forma do terreno não tem nada a ver com a questão dita pelo texto. Sociabilidade reduzida de moradores da favela. Porra, tá de sacanagem, não é possível, né, cara? Na favela que flui as maiores sociabilidades, a maior interação entre pessoas, né? É ajuda mútua, é uma parada que um autor, um geógrafo que eu gosto muito, chamado Milton Santos, fala, que é a horizontalidade, que é todo mundo que está ali na mesma situação se ajudando de forma horizontal. Inclusive, leiam Milton Santos. Tem um livro dele facinho de ler, que é o Por Uma Outra Globalização, que é um livro frequentemente citado em vestibulares como a FUVEST e a UERJ. Né? A UERJ adora citar Milton Santos na parte de humanas dela. Beleza? Então, para a gente, a opção correta vai ser letra A. Vamos mudar um pouquinho a temática? Eu gosto de urbano, vocês sabem disso, né? Mas vamos mudar. Vamos lá, aqui a gente tem essa imagem, e aí a gente tem nessa imagem vários círculozinhos, né? E aí a gente tem uma informação. O diâmetro de cada círculo é proporcional à quantidade anual de containers movimentados em cada porto. Tá? E aí a gente vai ter muitos grandes círculos concentrados na Ásia, de maneira geral. Né? Na China, no Japão, nas Coreias. Né? Então a gente vai ter uma concentração muito grande de movimento de containers, principalmente na região da Ásia como um todo. Né? Da costa leste asiático, beleza? Aí a gente vai ter também alguma questão portuária aqui na Europa, né? Principalmente relacionada às travessias entre
o Reino Unido e o continente, alguma questão portuária também aqui, tanto na costa oeste quanto na costa leste dos Estados Unidos. A gente vai ter uma questão portuária também aqui em cima. Eu acho que ali a gente está falando do Panamá, né? E da Colômbia. Essa história é muito boa. E também a gente vai ter uma movimentação aqui no Brasil. Se eu não estou enganado, ali a gente está falando sobre o Porto de Santos, especificamente. Né? Então a gente está vendo a principal concentração de movimentação de container portuário, Ásia, de uma maneira geral. Ok? E aí, vamos lá. Os containers são grandes caixas metálicas utilizadas para o transporte de mercadorias. O R está de sacanagem mesmo com a gente, né? O fluxo de containers dos portos mais movimentados do mundo, observando no mapa, é explicado por uma tendência da economia mundial nas últimas décadas. Essa tendência está apresentada em ampliação da rede de telecomunicações, redução do comércio de matérias-primas, concentração do consumo de mercadorias ou terceirização da produção de bens industriais. Vamos lá. O mapa mostra pra gente que a maior concentração vai ser no leste asiático. Leste asiático, concentração. Guarda na sua mente e no seu coração. E aí, qual vai ser a explicação dessa tendência desses containers nessa área? Vai estar exatamente para a gente na letra B, né? Terceirização da produção de bens industriais. Por quê? A imagem mostra que a maior concentração vai ser no leste asiático. O que a gente tem no leste asiático? O novo processo de industrialização mundial ocorreu ali, pelo menos na primeira década de 2010. Dos anos 2000, quer dizer, 2010, década de 2010. Então, quando a gente vê coisas como um AliExpress da vida, um Wish, uma Banggood, um Gearbest, esses sites que vendem produtos diretamente do mercado chinês para o mundo todo, você já tem um pouco da explicação daqueles containers ali. É a produção. Mas o processo geral que vai explicar o que está acontecendo vai ser a terceirização. Por mais que a gente tenha empresas hoje, aliás, o que é essa terceirização da produção de bens industriais? É aquela ideia que a gente tem com o fim do mundo bipolar, de que a produção no mundo ela pode ser as suas etapas elas podem ser divididas entre vários países, né? Muito relacionado ao novo modelo de organização do trabalho, né? A nova ordem internacional, a nova divisão internacional do trabalho, que é a palavra bonita pra gente. Então, durante esse período aí da primeira década dos anos 2000, a China ela vai oferecer melhores condições para a produção industrial de maneira geral. Então, as grandes empresas do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos, ou só do Brasil, ou empresas europeias, do mundo inteiro, elas vão descobrir que é mais barato você construir um produto na China do que você construir um produto no seu país de origem. E isso vai fazer com que enormes empresas vão fugir dos Estados Unidos, por exemplo, e se instalar na China. Um grande exemplo disso é a Apple, né? As montadoras da Apple estão na China. A Foxconn, a principal montadora que é a Foxconn, a principal unidade dela é chinesa. Tanto que você pega o seu iPhone aí na sua casa, vai estar escrito atrás: Design em Califórnia, feito na China. Se você comprou fora do Brasil, né? Se você comprou no Brasil, você pode pegar a unidade que é feita na Foxconn do interior de São Paulo, né? Mas o grande fluxo de produtos ele vai ser feito na China. Por que a Apple muda a produção dela dos Estados Unidos para a China? Porque lá os custos são bem
bem reduzidos. A mão de obra é mais barata e é especializada, os custos de transporte são mais baixos, a legislação trabalhista de países do leste asiático ela é extremamente flexível, então você mudando uma empresa para lá, você abre mão de pagar direitos, você abre mão de várias legislações que encarecem ter um empregado. Então, isso vai explicar o processo de terceirização da produção para alguns países do leste asiático. Você pensar bem, quase tudo que hoje a gente compra é feito na China. Tirando as coisas de primeira necessidade, tipo alimentos, utensílios mais básicos, quase tudo feito na China. Tu compra um tênis, é feito no Vietnã, é feito na China. Compra uma roupa, feita na China. Ah, mas minha roupa é de marca, então provavelmente ela foi feita na China. E esse fluxo de fuga de indústrias para essas regiões vai fazer com que a gente tenha ainda mais movimentações portuárias, porque o principal transporte, né, você sabe, são navios, porque é um transporte que acaba sendo muito mais bem utilizado do que o avião. Você consegue meter lá várias toneladas de containers de uma vez só, enquanto no avião você não tem essa possibilidade. Então, o transporte marítimo ele vai ser o principal componente desse processo. E aí, esse processo de terceirização vai explicar a maior quantidade de fluxos de containers nos portos do leste asiático. Beleza? Então é mais ou menos isso. Vamos lá na próxima. Essa questão é muito boa e muito triste. Putz. Na primeira imagem aqui, é muito ruim ser brasileiro, meu pai. É brincadeira. Nessa primeira imagem aqui a gente tem o metrô do Rio de Janeiro 93, né? 2 linhas. E aqui a gente tem Xangai 93, nenhuma linha. E aí, 10 anos depois, Rio de Janeiro aumentou. Parabéns. Aumentou aqui. E Xangai, que não tinha metrô nenhum, já meteu essa parada aqui que parece uma briga de cobra, né? Coisa linda, meu sonho. Parece um pouco com a estrutura do metrô de São Paulo também. Se você pegar o mapa, você vai ver que é isso aqui mesmo. Maravilha ter um transporte assim. Imagina, morar numa cidade que tem um meio de transporte maluco, show de bola de andar igual o metrô. Eu só ando de metrô em Nova York, vocês sabem disso, né? Porque aqui no Brasil eu só ando de trem mesmo. E aí, beleza, né? Olhou, bateu inveja, né? Já bateu inveja, já olhou, então tá certo. Vamos lá. As escolhas feitas pelo poder público no que se refere às modalidades de transporte urbano são muito importantes para a compreensão dos fenômenos sociais e ambientais verificados em cada cidade. Caso a evolução do metrô de Xangai entre 93 e 2013 tivesse ocorrido em proporção semelhante à do metrô carioca, uma provável consequência espacial sobre a metrópole chinesa seria: letra A, supressão da inversão térmica; letra B, aumento da poluição atmosférica; letra C, redução da segregação residencial; ou letra D, crescimento da especialização comercial. Vamos lá. A questão está perguntando para a gente o seguinte: se o metrô de Xangai tivesse crescido na mesma proporção que o metrô do Rio de Janeiro, qual seria um problema enfrentado pela cidade? O problema seria o seguinte: ia ser o que a gente está descrito na letra B: aumento da poluição atmosférica. Vamos lá. Essa questão aqui parece que vai falar de uma coisa e fala de uma outra totalmente diferente. Aqui a gente está falando sobre questão de problemas ambientais urbanos. Tá? Como que
você ter menos metrô pode afetar a poluição atmosférica? Vamos lá. Metrô, normalmente, ele é um meio de transporte que polui, normalmente polui menos, porque eles são movidos a energia elétrica. Então, a gente já é um transporte de emissão zero. Segundo caso, a questão do transporte de massa, ela colabora para a diminuição da poluição atmosférica no momento que ela retira de circulação da cidade vários carros. Pensa no seguinte, isso aqui é parada até para a gente repensar o nosso próprio egoísmo. Eu tenho carro, dois, né? Um 0 e um 1. Mentira, eu tenho 2. E aí, mas hoje, por exemplo, eu vim dar aula aqui no Educar de bicicleta, porque eu moro no centro, então, né, não faria sentido. E agora quando a gente pensa, por exemplo, mas aí se eu fosse vir trabalhar hoje de carro, eu ia vir sozinho no meu carro, uma pessoa dentro de um carro ocupando um certo pedaço da rua, né? Agora você pensa, por exemplo, num ônibus. Um ônibus consegue levar aí, com carinho, o ônibus consegue levar umas 60 pessoas. Claro que isso não é a condição ideal, né? Mas vamos lá, vamos pensar no ideal. Um ônibus consegue levar confortavelmente 40 pessoas sentadas, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Graças a Deus tem um tempo com um ano de ônibus. Agora imagina se cada uma dessas pessoas dentro do ônibus inventasse de sair de carro. Ia ser 40 carros a mais na rua. Esses 40 carros a mais iam poluir muito mais do que a presença de um só ônibus. Fora que esses 40 carros a mais na rua, eles aumentariam o fluxo do trânsito. Então a gente ia estar colaborando para também ter mais engarrafamento. Quando você pega e mete um transporte de massa de qualidade, igual o metrô, porque o metrô é qualidade, né, gente? Vamos lá, só o metrô de Nova York que é horroroso, mas mentira, o metrô de Nova York é legal, mas também não é isso tudo. O metrô de Paris também, as estações são bem legais, mas o serviço deixa a desejar. Agora, o de Londres, o de Londres é o bicho, parece até o metrô Pavone. Mentira, parece não, parece a linha 3, só que melhor e mais clássica. Então, quando você mete um transporte de massa igual o metrô, você retira carros das ruas. Quando você mete um transporte de massa igual o trem mesmo, você retira carros das ruas. E por esses meios de massa serem normalmente movidos à eletricidade, você tem emissão zero. Então, além de você evitar que outras pessoas emitam poluição, você não está poluindo. Você está melhorando o trânsito na cidade. Por isso que é tão interessante, por isso que do urbanismo a gente insiste. É importante para uma cidade legal você ter meios de transporte decentes, principalmente trem e metrô funcionando muito bem. Então, se a gente não tivesse a quantidade de linhas de metrô que a gente tem em Xangai hoje, que Xangai tem uma população bem maior do que a do Rio de Janeiro, inclusive, a gente teria um aumento certo na poluição atmosférica, visto que sem transporte público as pessoas iam adotar transportes particulares. Normalmente essa tendência é adotar transportes particulares que são mais poluentes, né? Alguém jogaria a questão da inversão térmica, porque a inversão térmica é um problema ambiental causado pela poluição urbana gerada, entre muitas coisas, pelos transportes, né? Só que a inversão térmica em si, ela é um fenômeno natural do inverno. Todo período de inverno a gente vai ter inversão térmica. Aliás, o que é inversão térmica? Normalmente a gente tem duas camadas de ar na atmosfera principais. Uma camada mais quente e uma mais fria. Durante o período do inverno, vou jogar aqui inverno brasileiro, outono e inverno brasileiro, essa camada ela se inverte. Isso é uma coisa natural. No período mais frio, a camada mais fria está mais próxima à superfície terrestre, a camada quente está mais acima. Isso é uma coisa normal do inverno. Virou inverno, as camadas vão se invertendo. E aí,
essa inversão, ela faz com que o ar mais quente, que fica no topo, ele bloqueie a passagem de outros gases, como, por exemplo, gases poluentes. Hoje, eu não sei como é que o tempo está lá fora, mas hoje, quando der mais ou menos assim umas 5, 5h30, 5h40, você olha para o horizonte. Você vai na sua janela, na sua varanda e olha para o horizonte. Tu vai ver uma linha preta no céu. Você vai ver uma linha cinza, principalmente onde o sol está se pondo. O que é isso? É a retenção de gases causadas pela inversão térmica. Pode confirmar isso, é verdade. Então, o certo para a gente falar nessa opção não é que a gente teria uma supressão da inversão térmica. A inversão térmica ela vai acontecer naturalmente todo ano. Só o que a gente teria aqui? A gente teria uma diminuição dos efeitos nocivos em relação à inversão térmica. A gente teria uma diminuição da retenção de poluentes durante o processo da inversão térmica. Isso a gente teria, né? Mas acabar com a inversão térmica não tem como, porque é um fenômeno natural, fenômeno de Deus, ok? Então tá bom. Vamos lá. Cara, essa questão aqui é do exame de 2020. 2020, é isso? Caraca, tem isso tudo de slide ainda, meu Deus do céu. 2020, à tarde, provavelmente a gente vai falar só sobre questões de 2020, ok? Do ano passado, 2020 é o ano atual. Mas a gente vai falar sobre, eu imagino que durante a aula da tarde a gente vai falar mais sobre as questões do último exame da UERJ, tá bom? Que foi a parte que eu montei ontem, eu sei de onde ela veio. Então essa questão aqui ela é muito boa, putz, aí na moral, parabéns pro cara da UERJ que pensou essa questão, porque essa questão é boa. Qual é o percentual de imigrantes na população do seu país em 2015? Né? Foram entrevistadas pessoas em alguns países aqui, e essas pessoas, elas falam quantos por cento elas acham que tem de imigrantes no país dela. Vamos aos resultados. Na Itália, os caras acham que 30% da população é imigrante, sendo que, na verdade, só 7% são. Na Bélgica, 29%, só que sendo que, na verdade, só 10% são imigrantes. E aí a gente tem vários resultados. Na Grã-Bretanha, por exemplo, acham que 24% é imigrante, quando na verdade é 13%. Na Espanha e na Alemanha, acham que é 23% da população é imigrante, quando na realidade a gente tem 12 e 13 respectivamente. Ou seja, o que o gráfico está mostrando? Que a percepção pessoal das pessoas, pessoal das pessoas é plenário, perdão. A percepção pessoal dos entrevistados, agora foi, ela é muito maior do que a realidade. Isso revela pra gente aí algumas coisas. Quantos por cento você acha que o Brasil tem de imigrantes? Eu não faço a menor ideia, né? Mas também não está fora de, não está acima de 10%. E aí vamos lá, para a questão em si. Os gráficos acima são parte do resultado de uma pesquisa feita em 2015 sobre a percepção dos cidadãos de diferentes países acerca do fenômeno migratório, ou seja, falando sobre migração. A diferença entre o percentual médio estimado pelos que responderam a pergunta e o percentual real de imigrantes em cada população nacional expressa uma grande preocupação dos cidadãos europeus da atualidade. Uma consequência direta dessa preocupação é a ampliação dos programas de proteção social? É a intensificação dos conflitos de caráter militar? É o crescimento dos partidos de extrema-direita? Ou é o fortalecimento dos acordos de integração econômica? Vamos lá. Acima de tudo, essa opção, essa questão que a gente fala sobre as pessoas acharem que os imigrantes estão numa proporção maior do que eles realmente estão, está diretamente ligado ao crescimento dos partidos da extrema-direita. Quais vão ser algumas das bandeiras? Aquela questão do nacionalismo exacerbado,
aquela questão que fala sobre um país ser para os habitantes dele, tipo América para os americanos e coisas do tipo, né? Então, essa ideia de ter uma percepção de que temos mais imigrantes do que realmente temos, ela vai estar diretamente relacionada a essa questão dos crescimentos de partido de extrema-direita, principalmente na Europa. Beleza? Rapaziada, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por estarmos juntos aqui mais uma vez, de tarde estou aí de novo. É isso aí, forte abraço, até mais.